tá enxergando aí? Eu sou pequenininha, né? Então eu vou tentar ficar mais pro lado que os irmãos possam me enxergar, amém? Amém. Mas hoje eu trago a palavra, mas quem, vai ministrar os corações é o Espírito Santo de Deus, amém? Vamos orar então. Senhor Jesus, Pai querido, Espírito Santo de Deus, Pai, eu me coloco, Senhor, em Tua presença, Pai. Usa a minha vida, Senhor, instrumento em Tuas mãos, que eu possa, Senhor, entregar essa mensagem, ó Pai, que vem do Teu coração, Senhor. Pai, que essa mensagem, Senhor, encontre, Senhor, que essa semente encontre terra fértil, Pai. Que ela possa, Senhor, frutificar, florescer na vida de cada irmão, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, é o que nós pedimos nessa noite, Pai. Fique conosco. Amém. Amém? Queridos, você que trouxe a palavra, abra no livro de Mateus, no capítulo 19, no versículo 26. Mateus 19, 26. Como o pastor Enzo diz, quem achou, diga achei. Quem achou, diga misericórdia. Amém, queridos? Eu vou ler aqui então o versículo e diz assim: E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Amém? Vamos repetir essa parte comigo? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Glória a Deus. Jesus, queridos, ele era totalmente homem e totalmente Deus. Amém? Ele se esvaziou de tudo, da sua glória, lá nos céus, para que ele viesse aqui na terra e passasse por tudo que nós, seres humanos, passamos, Isso nos faz imaginar as situações que ele passou, assim como eu e você, nós passamos também. Jesus, ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha que andar diversos quilômetros, e naquela época era a pé, Então muitas vezes ele podia, no final de uma caminhada longa, se machucar, sentir cansado, ou quando uma pedra, tropeçava numa pedra, ou quando uma ferpinha de madeira ali ficava no seu dedo, que a gente sabe que incomoda. Então Jesus, como homem aqui nessa terra, ele passou por muitas coisas que eu e você, nós passamos também. E Jesus, ele também se alegrava, ele ria, ele chorava, ele também tinha as emoções que nós humanos também temos. E ele era, à primeira vista, um homem comum. Mas, em muitos momentos, as pessoas puderam ver que Jesus, ele não era uma pessoa comum. Momentos em que ele se revelava como o Filho de Deus. Aquele que ensinava e mostrava sobre o reino de Deus. Aquele que operava milagres, que libertava os cativos. Então, nesses momentos, as pessoas que estavam em volta dele podiam ver que ele não era simplesmente um homem. E quando o impossível se encontrava com Jesus, algo diferente acontecia. E esses momentos eram especiais, porque sempre que o impossível se encontrava com Jesus, algo tinha que acontecer. E essa palavra impossível, irmãos, ela pode significar muitas coisas. Tem coisas impossíveis que são óbvias, irmãos? Por exemplo, eu não posso chegar no hospital e querer trabalhar de médica sem ter um diploma. Isso é impossível, é óbvio, Mas tem coisas que nem sempre o que é impossível para mim vai ser impossível para você. E eu lembro quando eu e o pastor nós nos casamos, nós éramos muito jovens. Eu só tinha 19 anos e o Enzo tinha 20. E nós não tínhamos muitas condições financeiras na época, Nós não tínhamos carro,
Nós morávamos na casa lá em cima da minha sogra. Nós não tínhamos nem cama, irmãos. Era colchão no chão, era uma TV de tubo que nós ganhamos da minha mãe. Então, nós tínhamos muitos sonhos. E um desses sonhos era impossível para nós naquela época, que era conquistar a nossa casa. Porque quem casa, né, irmãos, quer ter o seu cantinho, quer ter o seu lar. E eu lembro que num culto, o pastor Davi ministrando a mensagem, e ele olhou para o Enzo e falou: Enzo, calma, filho, né, que ele fala, fique tranquilo, porque Deus vai abençoar você com uma casa. E nós tomamos posse daquilo. Só que aquilo, naquele momento, era impossível para nós. Mas a partir do momento que nós entregamos o nosso impossível para Deus, Ele fez o milagre acontecer. E, glória a Deus, depois de alguns anos, algum tempo, nós conseguimos a nossa tão sonhada casa, nosso lar. Amém, irmãos? Então, existem grandes impossíveis da vida. Uma cura de uma enfermidade, de uma doença terminal, isso é um grande impossível. O Benedito, e nós oramos aqui por várias pessoas que talvez para elas hoje a cura seja impossível. Mas nós sabemos que na mão de Deus tudo é possível. Glória a Deus. Uma ressurreição, uma causa difícil na justiça, esses são impossíveis da nossa vida. Mas também há impossíveis da nossa alma e da nossa história. Pode ser que muitas pessoas que estejam aqui hoje, essa noite, estão dizendo para si mesmo: é impossível que o meu casamento seja restaurado, é impossível que o meu filho saia das drogas, é impossível que eu vença a minha incredulidade, é impossível que eu vença a depressão, a ansiedade, é impossível conquistar a minha casa própria, é impossível que a minha família esteja na igreja servindo a Deus. Nós colocamos muitas questões. E eu pergunto para você hoje, igreja, qual é o seu impossível hoje? E onde você está colocando o seu impossível? Será que você está colocando o seu impossível nas mãos daquele que tudo pode? No Evangelho de João, queridos, nós temos a realidade do homem, que era a palavra de Deus. Lá em João 1 diz que ele era o Verbo, e o Verbo era Deus. E ele estava com Deus e era Deus. Então nós vamos ver hoje algumas histórias no livro de João, histórias de pessoas simples como eu e você, pessoas que tiveram as suas lutas, os seus erros, os seus acertos, pessoas que passaram por situações que elas acreditavam ser possíveis, mas em todas essas histórias, quando o impossível se encontrou com Jesus, algo extraordinário aconteceu. Amém? Então, quando o seu impossível se encontra com Jesus, primeira coisa que acontece, uma fé verdadeira nasce. E nós vamos ler um texto que está lá em João, capítulo 3, do 8 ao 9. João 3, do 8 ao 9. E diz assim, queridos: o vento assopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? E essa é a pergunta que muitos de nós fazemos: como pode ser isso? Queridos, nesse texto que nós lemos, Nicodemos, ele era um homem, ele era um doutor da lei, ele conhecia as Escrituras, né, o Antigo Testamento, ele era um homem que chamavam de príncipe dos judeus, ele tinha muito conhecimento acerca de Deus, acerca da lei, acerca de tudo o que os judeus consideravam importante. Mas isso não foi suficiente para ele. Ele queria algo mais, ele queria algo mais profundo. Ele sabia que precisava de algo mais profundo.
E talvez nós tenhamos muitas dúvidas, muitos questionamentos acerca da nossa fé. Talvez você aqui hoje esteja se perguntando: será que eu vou conseguir atingir o meu impossível? Será que Deus vai operar na minha vida? Nós temos muitos questionamentos. E Deus, Ele não se assusta com isso. Ele quer ouvir você. Ele quer escutar o que você tem a dizer. Porque Ele mesmo nos dá a capacidade de aprender e crer nele. É o Espírito Santo que nos ajuda a crer em Jesus mais e mais todos os dias. E sabe, queridos, para andar com Deus, nós não precisamos ter todas as respostas das nossas dúvidas, dos nossos questionamentos. Nós precisamos ter um relacionamento verdadeiro. Nós precisamos ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Aleluia. E por isso mesmo, a vida cristã, ela não é uma lista rígida de regras. Não, assim como Nicodemos acreditava que ele tinha que seguir aquilo rigorosamente, mas é sobre um relacionamento com o Pai. Assim como o vento, nós não podemos muitas vezes vê-lo, mas nós podemos senti-lo. Nós sabemos que Ele está lá. E andar com Jesus muitas vezes nós sermos desafiados a transformar a forma como nós vemos a vida. Antes de nós estarmos na igreja, antes de nós conhecermos a Jesus, nós tínhamos um pensamento acerca da vida. Mas a partir do momento que nós conhecemos a verdade, essa verdade, ela nos liberta dos nossos próprios pensamentos. E nós começamos a pensar os pensamentos de Deus. Nós começamos a ter pensamentos que a Bíblia diz que nós precisamos ter. E foi o que aconteceu com Nicodemos. Queridos, um coração aprendiz está disposto a ver como Jesus se revela para nós. E não como nós queremos que Ele seja, mas é como Ele quer se revelar para nós. E Ele se revela como, queridos? Através da Palavra de Deus, através da Bíblia. Então, o quão importante é nós conhecermos a Palavra de Deus, para que a gente possa conhecer o que Ele é. E Ele, queridos, é especialista e nos surpreender. Que essa noite nós possamos ter a nossa fé ativada em Jesus. Amém? E quando o seu impossível se encontra com Jesus, segundo ponto, as feridas do passado são curadas. Nós vamos ler o verso de João 4, do 18 ao 19. E ele diz assim: Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Essa história é muito conhecida, todos aqui conhecem a história da mulher samaritana. Ela estava indo pegar água no horário que não tinha ninguém, o horário que ela sabia que ela estaria sozinha, para que ninguém conversasse com ela, ninguém falasse coisas para ela que ela não estava pronta para ouvir. Ela tinha vergonha do seu passado. E para essa mulher, o impossível o seu impossível era realmente algo que ela não podia mudar, que era o seu passado. Para essa mulher, o passado era algo impossível, que marcava a vida dela. E Jesus, Ele não fingiu que não sabia do passado dela. Pelo contrário, Ele disse para ela, Ele revelou ali para ela, que ela já tivera 5 maridos, o que ela estava atualmente não era o marido dela. Mas Jesus, Ele não fez essa revelação para essa mulher, para ela se sentir envergonhada, se sentir com vergonha do seu passado. Não. Jesus, muitas vezes, Ele nos faz lembrar do nosso passado para que Ele possa nos curar daquilo que nos machucou e não para nos envergonhar. Então, Jesus e essa mulher, eles começam um diálogo ali tão maravilhoso, um dos diálogos mais lindos
que o Novo Testamento traz entre Jesus e uma mulher samaritana. E aprendemos que Jesus, ele não está interessado em nos acusar do nosso passado, mas ele está interessado em nos curar das feridas do nosso passado, em revelar qual é o nosso futuro com ele. E ele revela para a mulher samaritana algo libertador. Ele diz, lá em João 4,23, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Queridos, quem aqui quer ser um adorador que o Pai procura? Então nós precisamos entregar nossas dores emocionais para Jesus. Toda a nossa dor da perda, injustiça, traumas, tristezas, culpa. Ele não vai mudar o nosso passado, querido. O nosso passado faz parte de quem nós somos hoje. Mas ele vai curar o seu coração. Ele vai colocar bálsamo na ferida daquilo que te feriu no passado. Para que quando você olhe para o passado, você olhe, mas não com um olhar de dor, mas com o olhar de alguém que foi curado. Amém? E quando o seu impossível se encontra com Jesus, terceiro ponto, você presencia milagres. Está lá em João, nós vamos ler o texto, capítulo 5, versículos 6 a 9. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Nós também conhecemos essa história. Um homem que havia 38 anos sofria de uma enfermidade. E ele estava ali diante do tanque de Betesda. E quando Jesus encontra com ele, Jesus pergunta se ele quer ser curado. E aí ele veio com uma desculpa, que nós muitas vezes damos. Senhor, mas quando eu vou até o tanque, as águas são agitadas e não tem ninguém para me levar lá. Sempre desce alguém primeiro que eu e eu não consigo ser curado. Mas não foi como aquele homem imaginava que ia ser o seu impossível. Não foram as águas do tanque de Betesda que o curaram, mas foi a palavra de Jesus. Quando Jesus se encontrou com o impossível daquele homem, que era a cura, Jesus operou um grande milagre. E o nosso relacionamento com Deus não é sobre apenas pensamentos, sobre uma forma de ver a vida, é sobre um poderoso Deus que age em nossas vidas pelo seu poder. Quando Ele se encontra com o nosso impossível, algo poderoso acontece. Queridos, você tem hoje um diagnóstico ou uma situação que você pensa ser impossível diante dos seus olhos, que com a sua própria força você não vai conseguir fazer? Entrega esse impossível hoje para Jesus. E Ele vai se encarregar do seu milagre. Pode crer, queridos. E quando o seu impossível se encontra com Jesus, quarto ponto, a culpa dá lugar à cura. Nós vamos ler um texto de João, no capítulo 9, no versículo 2 a 3. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Queridos, essa história nos traz um cego de nascença, e ele sofria muito naquele tempo, porque ele era
alguém que era visto como uma pessoa amaldiçoada, porque ele havia nascido cego, ele não ficou cego, ele nasceu daquele jeito. Então as pessoas ali que conheciam aquele homem achavam que ele era desse jeito porque ele foi amaldiçoado, porque ele ou alguém da sua família fez algo de errado, algo ruim, e nisso essa maldição foi para ele. E eles entendiam que ele e a família dele eram culpados por essa enfermidade. E nós sabemos que a culpa, ela é terrível, né? Quando nós nos sentimos culpados, a culpa é algo muito pesado nas nossas vidas, né? Como se tivesse um fardo na nossa costa, que não nos deixa avançar para aquilo que Deus tem para nós. Mas não foi assim que Jesus o viu. O olhar de Jesus, de amor para aquele homem, era diferente. Era um olhar de compaixão. Jesus sabia que diante dele, o impossível daquele homem podia ser restaurado. E era um ponto de fraqueza daquele homem que Deus manifestou-se forte. Jesus curou aquele cego de nascença naquele dia. E o que antes era um outdoor de vergonha, de dor, virou um testemunho vivo e um testemunho difícil de ser escondido, porque todos que estavam ali viram que aquele homem foi curado por Jesus. E que nessa noite também nós possamos entregar nossas culpas a Jesus. Entregue a sua história, a história da sua família nas mãos de Jesus essa noite. E com Jesus, querido, a nossa maior dor um dia pode se tornar o nosso ministério. É através dessa dor que você está passando hoje que Jesus pode usar a sua vida para ajudar a curar outras vidas. E quando o seu impossível se encontra com Jesus, Ele o chama para a vida. Nós vamos ler o texto de João, capítulo 11, versículo 43 e 44. Vocês também conhecem a história. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Queridos, nessa cena, Jesus ele estava ali diante de um cenário de morte. Tinha acabado, de acontecer em alguns dias um funeral. Era um cenário de morte, de dor, de tristeza. Jesus, o Verbo, declarou uma palavra de vida. Então, quando Jesus chega ali, aquilo que as pessoas achavam que era impossível, Jesus, ele declarou uma palavra de vida. E quando ele fala, ele cria, ele regenera e ele ressuscita. Quando ele fala, ele faz o milagre acontecer. E talvez haja áreas de morte na sua vida nessa noite. Pensamentos de morte, de depressão. Também pensamentos de morte de sonhos, de projetos, de relacionamentos. Mas nessa noite, Jesus quer nos trazer vida. Jesus, ele quer ressuscitar os seus sonhos, os seus projetos, a sua família. E a morte, queridos, foi algo que Jesus enfrentou. Ele foi traído, ele foi torturado, ele foi colocado naquela cruz para que eu e você tivéssemos acesso à vida. Aleluia! Essa morte era a minha morte, era a sua morte, mas Jesus a tomou para que nós pudéssemos viver a vida nele. Queridos, e para finalizar, quando o seu impossível se encontra com Jesus, você recebe um amanhecer de esperança. Nós vamos ler João, capítulo 20, versículo 1. E diz assim o texto: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro,
e viu a pedra tirada do sepulcro. Queridos, depois da morte de Jesus, aquela sexta-feira não foi a notícia final. O domingo de manhã chegou e com ele a vida. Jesus não estava lá. Maria Madalena foi até o sepulcro e o sepulcro estava vazio, porque nem a morte conseguiu segurar. Ele ressuscitou. E com os primeiros raios do sol daquele dia também chegou a notícia: ele ressuscitou e ele vivo está. Você serve um Deus que é vivo, ele não é morto. O sepulcro dele está vazio. Se você for até o sepulcro, você não vai encontrar nada, porque ele ressuscitou. Então creia nessa palavra, queridos. Você serve um Deus vivo, um Deus verdadeiro. Ele está vivo, ele não está morto. Há esperança para você e para mim. Há vida para você e para mim. Ele é a própria vida. Jesus é a vida. Ele venceu a morte. E no lugar de morte tem vida. No lugar daquele sonho seu, daquele projeto ou daquela enfermidade, tem vida. Declare vida. Declare vida na sua família, na sua casa. E Jesus disse algo tão lindo para sua amiga Marta, quando ela chorava a morte de seu irmão Lázaro, que nós acabamos de ler. Jesus disse assim para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E hoje o Espírito Santo de Deus pergunta para mim e para você: você crê nisso? Você crê que Jesus é a ressurreição, Ele é a vida? Então que essa noite Ele possa ressuscitar o que morto está. Que Ele possa trazer vida onde você acha que não tem mais vida. Você crê nisso, queridos? Entregue a sua vida, entregue o seu impossível, entregue tudo o que você tem nas mãos de Jesus. Que Ele sim, Ele é o Deus do impossível. O que é impossível para você hoje, queridos? O que é impossível para a sua família? O que é impossível? O que você acha ser impossível hoje? Lembre-se dessa palavra, queridos. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Quem crê nisso, glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe.